Olá amigos, vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de junho. O Ibovespa apresentou boa alta de 1,8%, conseguindo voltar para cima daquele nível que eu vinha destacando na faixa 61.600 e também fechando acima dos 62 mil pontos, algo positivo, um candle forte de alta, anulando um forte candle de baixa. Então o Ibov com isso traz uma expectativa de anular a tendência de baixa do gráfico diário, que ocorrerá isso na superação aqui de 62.475 pontos. É uma região inteira aqui de resistência, que é na faixa a máxima da semana passada, 62.272, e essa região de 62.475. O Ibov vindo para cima dessa região, anulando a tendência de baixa e passando a gerar fundo no gráfico diário acima dessa região, fica ainda mais interessante para um cenário começa a ficar bem mais interessante para a posição na ponta compradora e de swing trade em diversos ativos. Então vamos acompanhar os próximos pregões para o índice, sendo agora essa região de 61.600 novamente um patamar relevante para o Ibov não mais voltar para baixo, funcionando novamente como suporte, e a mínima do pregão de hoje localizada em 61.087 pontos. Nos futuros, lembrando, se você deseja receber as recomendações de compra e venda aí para day trade nos futuros e também para swing trade nas ações, basta clicar no card que está aqui aparecendo para você e seguir os procedimentos. Aproveite também para dar um like na videoanálise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um joinha no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos no índice futuro, tivemos aqui uma movimentação forte para cima, onde a tendência no intraday é de alta, está num ponto relevante de resistência, por volta ali de 63.065 aqui nesse patamar, e o ponto mais alto na casa dos 63.185, que isso aqui é a máxima da semana passada. Então, superando a máxima da semana passada, assim como eu comentei no Ibovespa, melhora ainda mais o cenário para ponto comprador, ou seja, dentro desse cenário atual do G60 do índice futuro, movimentação para baixo que não seja ganhando muita força para baixo, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, pensando em day trade, após alguma sinalização de alta aqui no G60. Só que, no entanto, se abrir subindo e bater nesse patamar de resistência, gerar alguma sinalização de baixa no G60 a favor de alguma movimentação de correção, avaliarei, logicamente, a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora aí de day trade, buscando a operação aí através de topo descendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou 15 minutos. Olhando aqui para o gráfico do dólar, partindo aqui para o gráfico do dólar, eu fiz recomendações aqui no gráfico, enviei recomendações no dólar hoje, gráfico de 10 minutos. A primeira recomendação que eu cheguei a enviar no mini dólar foi aqui na perda da mínima deste candle. Só que quando ela ficou aqui nesse candle e demorou para executar a operação, ela terminou executando, entre aspas, mais no finalzinho do candle, eu cancelei antes da execução essa entrada, porque para mim ela teria que ganhar força logo no início, executar logo no início da formação desse candle do gráfico de 10 minutos, para ter uma perspectiva na minha avaliação, na minha leitura, maior para baixo. Tanto que terminou confirmando que eu estava desconfiando de travar mais o movimento de forma aqui lateral e não ser uma operação tão interessante. Só que na sequência faz esse novo movimento para cima, eu recomendo uma nova entrada na perda da mínima desse candle. Essa também, para mim, seria algo mais interessante se acionasse logo. E essa acionou rapidamente, no início desse candle aqui do gráfico de 10 minutos. Bateu lá, acionou a entrada, executou a entrada, eu optei por sair dessa posição aqui na formação desse candle. O objetivo estava em cima do suporte, mas eu reposicionei o objetivo mais para baixo, avisando logicamente quem está dentro do canal David Invest Pro no Telegram, reposicionando ele mais para baixo, e ela bateu no objetivo da operação. Colocando aqui os dados dessa operação, gerou um ganho na operação de 0,27%, e isso representou um crescimento de 0,39% do capital total. Então, mencionando que o objetivo estava em 311,5 e eu reposicionei para 308,5 e ela bateu no objetivo dessa entrada. Depois disso, não identifiquei uma nova oportunidade que se encaixasse para mim. Olhando para o próximo pregão no G60, o que a gente tem aqui? O dólar, tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, topos e fundos descendentes. Está em cima aqui no patamar onde tem um gap, que não chegou a fechar esse gap, primeiramente na casa ali dos 3.300 e mais para baixo um suporte mais relevante, tem outro nível de suporte antes do ponto mais lá embaixo, que é essa região aqui, localizada em torno dos 3.297,5 e abaixo disso 3.292 são os próximos suportes mais relevantes. Movimentação para cima de maneira fraca, se sustentando aqui, respeitando essa região de resistência, começando aqui na faixa dos
3.311,5 até 3.314 traz um cenário mais interessante na minha avaliação para se buscar a operação na ponta vendedora após alguma sinalização de baixa aqui no G60, buscando a entrada no gráfico de menor periodicidade. Se esticar mais para baixo, bater aqui nessa região que eu citei aqui como suporte, esticando mais para baixo e gerando sinalização aqui para cima no G60, me chamaria atenção para a ponta compradora, buscando a operação também após alguma sinalização de alta no G60, trabalhando com um gráfico de menor periodicidade para buscar o ponto de entrada na operação aí no mini dólar. PETR4, na Petro, o dia de hoje foi de alta de 2,85%, segue gerando seu movimento de correção contra uma tendência de baixa. Pregão conseguiu fechar acima aqui de um primeiro ponto do gap, que é a região de 12,22 a R$ 12,29, fechou aqui um pouco abaixo dos 12,29, próximo nível de resistência depois desses 12,29 está aqui nessa região de fundo anterior localizado na faixa dos R$ 12,45. Se a ação ganhar muita força aqui para cima, já começa a comprometer a possibilidade de buscar venda de topo descendente. Mas mantendo-se aqui, gerando alguma sinalização de fraqueza nessa região de resistência, começando na faixa dos 12,45 e se estendendo até um próximo gap na casa dos 12,61, traria ainda a possibilidade de se avaliar a venda aqui de swing trade na Petro. Mas por enquanto o movimento é de subida, o movimento é de alta, não tem uma sinalização ainda mais clara de baixa nesse primeiro momento em cima da PETR4. Depois disso, Vale 5 no pregão de hoje, conseguiu fechar em alta aqui de 1,5%, superou ali as máximas anteriores, inclusive fechando até acima dos 25,73. Para quem entrou comprando aqui a superação dos 25,73, pode trabalhar com stop aqui para baixo dos R$ 25,11, um stop, vamos dizer assim, menos bem posicionado, ficaria abaixo dos 25,51, stop mais curto. Menos bem posicionado que eu falo é porque se voltar aqui para baixo dessa região, ainda olhando para o G60, eu não vejo uma sinalização tão relevante ainda para baixo. Mas é uma forma também de trabalhar com stop para quem quer trabalhar com stop mais curto em cima da Vale 5. Nesse momento também não tem sinalização para baixo. A superação da máxima de hoje, 25,81, reforça uma chance desse ativo superar aqui o topo mais alto do último topo descendente mais alto aqui da Vale 5, na faixa dos 25,95. Isso do gráfico diário, que anularia a tendência de baixa do gráfico diário, trazendo um cenário mais positivo para se buscar a operação na ponta compradora dentro da minha metodologia, dentro do sistema que eu costumo trabalhar através de fundo ascendente no gráfico diário. Depois disso, então, vamos falar de BVMF3. Recomendei compra na BVMF3 dentro do que já tinha falado na sexta-feira. Na realidade, já tinha passado uma recomendação de compra aqui, que ela não foi acionada na sexta, e recomendei compra aqui na superação da máxima do pregão de hoje, da sexta. Superação dos 19,07, essa compra foi executada, andou até bem, com alta de 2,81%, bateu aqui no mesmo nível do topo anterior em 19,45. Então, passando aqui os dados dessa entrada, 19,08 entrada, stop 18,81, eu já reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, 18,97, stop reposicionado em 18,96, objetivo em 19,62, eu também reposicionei o stop dessa operação, colocando aqui na faixa dos R$ 19,76, podendo até estender um pouco mais acima, enfim, se essa ação ganhar força aqui para cima dessa região dos 19,62, que era o objetivo inicial, buscando aqui um objetivo nessa faixa aqui dos 19,77 até a região 19,90, seria essa região aqui que seria interessante para buscar uma realização de lucro nessa posição. Enfim, buscando uma melhor relação risco-ganho nessa posição que tem um risco e teve um risco inicial na faixa de 1,42%. Então, partindo aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que ela gerou um forte alta, um forte movimento de subida, e o rompimento aqui dessa máxima reforça uma chance maior de continuar a movimentação para cima na BVMF3. Depois disso, vamos aqui comentar BBDC4, que teve um pregão muito forte para cima, com alta de 4,51%. BBAS3 também teve um pregão realmente muito forte para cima. O que eu destaco no ativo é que ela consegue aqui anular a tendência de baixa e gerar uma tendência de alta, seja uma confirmação de um pivô de alta, ou mesmo, poderíamos até dizer, de uma formação de fundo duplo, dois fundos aqui na mesma faixa de preço e o rompimento dessa máxima aqui. Se a gente projetar esse objetivo, na verdade esse tamanho, essa altura desse fundo duplo aqui, a gente teria um objetivo aqui mais para a faixa ali dos 28,82 ou mais acima. Eu posso até pegar o Fibonacci aqui para traçar
algo nesse sentido, que seria ali por volta dos 28,74, sendo um pouco mais exato ali em termos de projeção. Não necessariamente que o preço vai bater lá nesse ponto. Agora, em termos de compra para esse papel que está retomando a sua tendência de alta ali no gráfico semanal, dentro de um movimento de alta no semanal, existe a opção de entrada na superação da máxima desse pregão para quem opera rompimento, para quem trabalha com operação de rompimento, o stop abaixo dessa mínima. O problema dessa operação é o tamanho do stop, a relação risco-ganho dela. Então você estaria trabalhando aqui com um stop em torno de 3,9% e projetando aqui algo para cima 3,9%, seria justamente a relação risco-ganho de 1 para 1, para ter o objetivo dessa operação de uma relação risco-ganho de 1 para 1, seria justamente na projeção desse fundo duplo, ou mesmo aqui de um pivô de alta que ela projetou aqui no gráfico diário. Então essa é uma possibilidade de entrada. A outra possibilidade de entrada que mais me agrada seria compra de fundo no gráfico diário após o movimento de baixo, preferencialmente se sustentando acima dessa região de topo anterior, localizada aqui, que foi superada em 27,39, até um patamar mais abaixo de 27,08, seria a região de suporte imediata para mim. E a outra forma, com o objetivo mais curto e tentando um stop menor, seria pelo G60, ou seja, gera um movimento forte para cima, está em tendência de alta no G60, essa região de suporte que eu acabei de citar no gráfico diário pode servir como um patamar de fundo ascendente no G60 para tentar pegar um movimento de subida aqui pelo gráfico de 60 minutos, enfim, com uma melhor relação risco-ganho na BBDC4. Enfim, o cenário aí alterando na BBDC4 para as operações na ponta compradora. Olhando agora para a SUSB5, cheguei a comentar a SUSB5 na sexta-feira, ativo que ainda abriria a possibilidade de gerar uma compra. Eu não recomendei compra na superação dos 14,69, aguardei ali pela primeira hora de pregão para buscar esse ponto de entrada, mas ela terminou perdendo força após ter oscilado acima desse patamar. Então ficaria mais para um próximo pregão, se ela conseguir aí no próximo pregão gerar sinalização de força para cima dessa região de 14,69 a R$ 14,71, na expectativa de pegar aqui um fundo no mesmo nível de um fundo anterior e um possível movimento de subida aqui no gráfico diário da SUSB5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até o próximo pregão.